Para a conversa de hoje, temos como tema a rola turca, uma ave muito comum, cujo canto acabamos de ouvir, mas que surpreendentemente só entrou na minha lista depois de eu já ter visto mais de 200 espécies selvagens. Olá Zé, olá a todos, vamos lá conversar um pouco sobre esta espécie. Olá a todos. Pois, esta espécie muito comum agora, não foi sempre assim. Exatamente, essa é a verdadeira razão para eu ter andado a ver aves em Portugal já há quase 2 anos, a fazer a minha lista e não me ter cruzado com nenhuma. Isto parece surpreendente, porque hoje em dia vemos as rolas turcas praticamente por todo lado, mas quando eu comecei a registar as minhas observações na década de 1980, quase não se viam rolas turcas em Portugal. Eu digo quase porque já havia registros, mas eram muito poucas e em muito poucos sítios. E, portanto, não calhou haver nenhuma. E então, onde é que eu vejo a espécie pela primeira vez? É na Dinamarca, no famoso Interrail de 1989, que eu já vinha descrever nos episódios anteriores. Depois de alguns dias na Suécia, eu fui mais o meu amigo João Cruz para a Dinamarca. Ficámos 2 dias em Copenhaga, que foi onde eu vi pela primeira vez o gavião, descrito na conversa anterior, e foi também em Copenhague que eu pela primeira vez observei uma rola turca e fiz a sua identificação. Estamos em 10 de agosto de 1989. Nessa altura, portanto, ainda poucas havia por cá, por Portugal. Havia muito poucas, tanto quanto se sabe, o primeiro registro de rola turca em Portugal terá sido em 1974, na cidade do Porto, incluindo na zona de Leixões. Penso que até foi nessa zona. O primeiro registro foi da autoria do professor Joaquim dos Santos Júnior, que era professor na Universidade do Porto e foi presidente e fundador da Sociedade Portuguesa de Ornitologia. Sociedade essa que depois editou a revista Cianópica durante cerca de 2 décadas, e o professor Santos Júnior publicou diversas notas e artigos nessa revista. E foi numa dessas notas, publicada em 1979 ou 80, que ele dá conta então do aparecimento da rola turca na cidade do Porto. O aparecimento em Lisboa dá-se cerca de 10 anos mais tarde, em meados da década de 80, mas nos primeiros anos estas rolas só apareciam na zona portuária, ali no Poço do Bispo e em Chabregas, Poço do Bispo e Chabregas, ao pé dos silos dos cereais. Portanto, e eu lembro-me que a primeira vez que vi rola turca em Portugal foi exatamente nesse local, portanto, aí de Chabregas. Penso que em 1990, se não me engano. E ao longo da primeira metade da década de 90, a espécie era ainda muito escassa em Portugal. Portanto, primeiro Porto, depois Lisboa, depois começaram a aparecer noutras zonas do litoral. Mas de uma forma progressiva, mas depois rápida, sim. Esta, esta evolução coloca, se não me engano, no topo da lista dos vertebrados que mais se expandiram nos últimos anos a nível da Europa, pelo menos, não sei se até mesmo a nível mundial. No entanto, ela não é considerada propriamente uma espécie exótica ou invasora. Não, não é, porque um dos pressupostos para uma espécie, seja ave, seja outro animal, seja planta, para uma espécie ser considerada invasora, um dos pressupostos é que seja uma espécie exótica introduzida. Não é o único, depois tem que ser uma espécie que se expande e que se torna autossustentável e que cause danos. Só que a rola turca, a presença da rola turca na Europa, tanto quanto se sabe, aconteceu de forma natural. Elas originalmente, a zona original de distribuição é na Ásia, no sul da Ásia. Pensa-se que até o século XVI elas ocorriam na Índia, no Sri Lanka e no Myanmar, que antes se chamava Birmânia, e depois, durante os séculos seguintes, entre 17 e 19,
dá-se o aparecimento da espécie no Médio Oriente, nomeadamente na Turquia, na Síria, no Iraque e até no sul dos Balcãs, no norte da Grécia, no sul da Bulgária. Portanto, é um facto bem estabelecido que por volta de 1900 elas ocorriam nesta região. Não se sabe, porque isso é praticamente impossível saber, se a passagem da Índia até à Turquia e estes países que eu indiquei, portanto Síria, Iraque e sul dos Balcãs, se deu naturalmente ou se houve mão humana. Não se sabe. Não há dados. Quanto a isso, só podemos especular. Embora, conhecendo o caráter fortemente dispersivo da rola turca, é perfeitamente legítimo pensar que elas tenham chegado lá naturalmente através de movimentos dispersivos. O que se sabe é o que aconteceu depois de 1900. Elas estão então já a colonizar os Balcãs, como referi, e a partir daí começam a avançar pela Europa em direção ao noroeste. E ao longo da década de 30 ocupam a Hungria, a Roménia e a antiga Checoslováquia. Ao longo da década de 40 chegam à Polónia, à Áustria, à Alemanha, à Itália e aos Países Baixos, e também à Ucrânia, um bocadinho mais para norte. Na década de 50 aparecem na Dinamarca, na Noruega, no Reino Unido e na Irlanda. E na década de 60, mais concretamente em 1960, é o primeiro registro em Espanha, que é no norte, é, salvo erro, nas Astúrias. E, portanto, elas entram na Península Ibérica pelo norte. E é por causa disso, provavelmente na sequência dessa expansão, porque elas depois aparecem noutros locais do norte de Espanha, nomeadamente na Cantábria e na Galiza, também no início dos anos 70, e portanto deve ser na sequência dessa expansão que elas aparecem no Porto. E depois vão descendo pela costa até Lisboa. Lembro-me que no início dos anos 90 já apareciam em Troia, ali perto de Setúbal, e a colonização do interior peninsular só se dá praticamente a partir do ano 2000. Antes do ano 2000, em Portugal, só ocorriam no litoral. Portanto, nas localidades do interior do país, nas Beiras, no Alentejo, a rola turca existe praticamente há 25 anos só. E em muitos locais de Espanha também. Portanto, basicamente em entretanto, Portugal, quase que só nas terras altas é que não há assim propriamente. sim, nas terras altas e nas zonas densamente florestadas. Portanto, também porque não são uma espécie de floresta densa. Mas já agora, gostava só de referir que a expansão continuou depois de chegarem a Portugal, porque começaram a expandir-se para norte. Na década de 60 chegaram à Finlândia, na década de 70 apareceram na Islândia e depois começaram a colonizar o norte da África e algumas ilhas. Na década de 70 aparecem em Marrocos, no Egito e na Córcega. E na década de 90 na Tunísia, nas Canárias, na Argélia e nas Ilhas Baleares. E finalmente, depois do ano 2000, aparecem na Madeira, nos Açores e começam a descer em África, já passam o Saara e chegam ao Senegal em 2016. Portanto, esta expansão parece ainda não ter terminado. Isto é revelador do potencial dispersivo desta espécie. Ela não é invasora, por este motivo, portanto, voltando à tua questão, curiosamente, no caso de Portugal, há uma lista nacional das espécies invasoras que foi publicada num decreto-lei de 2019, que é o decreto-lei 92 de 2019, e a rola turca aparece lá mencionada com um asterisco, e o asterisco diz que apenas é considerada invasora na região autónoma da Madeira. Isto foi uma coisa que me intrigou um bocado, e eu questionei o ICNF sobre isto. E o ICNF respondeu-me que a elaboração da lista das espécies invasoras na Madeira é da responsabilidade do IFCN. O IFCN é o equivalente ao ICNF na Madeira. E eu já questionei o IFCN então acerca deste assunto, a entidade madeirense, e apresentei argumentos no sentido de que a espécie não deve ser considerada invasora nem sequer na Madeira, porque eu estou convencido que a rola turca chegou à Madeira naturalmente, tal como chegou aos Açores, às Canárias, à Córcega, às Baleares e a todas as outras ilhas aqui do Atlântico e do Mediterrâneo. E, portanto, se chegou naturalmente, elas até nas Ilhas Selvagens já apareceram, se chegou naturalmente, não preenche os requisitos para ser considerada uma espécie invasora. Como eu disse, eu questionei o IFCN sobre isto, mas estes contactos foram bastante recentes, portanto ainda estou a aguardar uma resposta relativamente a esta situação.
Mas seja como for, há uma questão, quando pensamos agora globalmente, há uma questão que me levantou aqui também algumas dúvidas, que é, a primeira já respondeste, que ao fim e ao cabo, como é que ela chega aos Açores e à Madeira, e a segunda é, ela no continente da América do Norte está dada como sendo uma espécie exótica. Então, mas se ela Sim. for capaz, de facto, de fazer assim voos de longa duração transatlânticos, ou pelo menos, digamos, até meio do Atlântico, não seriam capazes também de ter chegado naturalmente. Estreito de Bering é uma coisa muito mais curtinha, não é? Ela não Em, em está. teoria, em teoria, sim. Em teoria, sim. Era possível. Na prática, isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque elas não ocorrem na Sibéria e não há registros para lá da China, portanto, a região do Estreito de Bering não está ocupada. E segundo, porque a entrada na América do Norte não se deu por esse lado, deu-se pela Flórida. E deu-se pela Flórida e a situação, inclusivamente, está bem documentada. Sabe-se que elas foram introduzidas nas Bahamas. Ora, as Bahamas são um conjunto de ilhas que ficam relativamente perto da Flórida. Foram introduzidas, pois havia um indivíduo que estava nas Bahamas e que reproduzia a espécie em cativeiro e que alguns indivíduos terão fugido nos anos 70 e depois ele acabou por libertar o resto das aves, que na altura não eram mais de 50 indivíduos. Isto é o que está escrito no Birds of the World. A verdade é que elas, na década de 80, elas já tinham colonizado várias ilhas das Bahamas. E, entretanto, houve outra libertação na ilha de Guadalupe, que também fica no Caribe, em 1976, e a partir daí elas colonizaram várias ilhas das Pequenas Antilhas. E depois colonizaram Cuba, colonizaram a República Dominicana, e elas aparecem na Flórida no final da década de 70. E pensa-se, dada a proximidade, que estas aves que aparecem nos Estados Unidos surgem na sequência destas aves que foram libertadas, e isto está bem documentado, que foram libertadas nas Bahamas. E foi a partir daí que elas, pronto, conquistaram o continente, e a partir daí foi sempre a andar. Rapidamente se expandiram pelos Estados Unidos, e está documentada a velocidade a que elas foram ocupando os diferentes estados, e atualmente a rola turca está presente na maior parte dos Estados Unidos. Já chegaram ao Alasca, mas como disse, vieram do oeste para leste. Já ocorrem numa grande parte do sul do Canadá, já ocorrem no México e noutros países da América Central e na maioria dos países do Caribe. Portanto, eu diria que só falta mesmo colonizarem a América do Sul, porque eu disse também que já estão a descer por África, já aparecem um pouco na África subsaariana, elas já estão praticamente a chegar à Colômbia e à Venezuela. Já chegam à Costa Rica, ao Panamá, etc. E até já há, no eBird, já há registros isolados no Brasil, embora, enfim, registros isolados às vezes não são necessariamente sinónimo de colonização. Portanto, na América, de facto, há uma história de introdução, não há quaisquer evidências de que elas tenham atravessado o Atlântico, até porque se elas tivessem chegado aos Estados Unidos naturalmente, provavelmente tinham passado primeiro pelos Açores ou por outras ilhas atlânticas, e não foi o caso. Portanto, daí que na Eurásia, portanto, Europa, Ásia e também em África, a presença é considerada nativa, por expansão. Nos Estados Unidos, por introdução. Seja Estados como Unidos for, e resto da América, já agora. seja como for esta, digamos, expansão quase explosiva, ela está acompanhada também não apenas de uma área geográfica, portanto, de distribuição maior, mas também de densidade, não é? A quantidade de animais e a densidade dos animais parece-me também estar a aumentar ao longo do tempo. Isto levantará problemas, digamos, de facto de competição com outras espécies. Há algum Bom, trabalho, conhece algum trabalho que identifique algum tipo de problema com esta expansão desta espécie face a outras? é claro que houve um crescimento explosivo, sem dúvida, e, e isso, inclusive, por exemplo, quando nós olhamos para o programa de monitorização da espécie na Europa, isso está claro, na Europa e noutros países. Agora, se há, isso obviamente
pode potenciar a competição por recursos alimentares e é frequentemente referido, até em contextos de discussões sobre a caça, é frequentemente referido que esta rola provoca uma competição com a rola brava e que isso terá prejudicado as populações de rola brava. Eu já vi isso referido, como disse, em discussões acerca da caça. No entanto, não sei se isto é apenas percepção ou se existem estudos que sustentem esta conclusão. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a rola turca tende a frequentar habitats diferentes dos da rola brava. A rola turca aparece quase sempre nas imediações de habitações humanas, seja em contexto urbano, em que aparecem em parques e jardins e telhados, seja em contexto rural, em que elas aparecem ao pé de quintas e de aldeias, podem se alimentar nos terrenos vizinhos, nos terrenos agrícolas circundantes, mas não é nada habitual tu veres rolas turcas assim a 5 km de uma zona habitada, por exemplo. Não é, pode acontecer, mas não é habitual. Portanto, enquanto que a rola brava é muito mais selvagem, aparece em bosques, aparece em zonas agrícolas, às vezes longe de habitações, com paisagens em mosaico, ou em carvalhais, ou em pinhais, por aí fora. Pode haver alguma sobreposição, embora eu acho que os fatores por trás do declínio da rola brava têm a ver com outros aspectos e não com a presença da rola turca. Aliás, até é interessante referir que, embora a rola turca se tenha expandido na Europa, ela tem sofrido um declínio bastante acentuado no Reino Unido desde há 20 anos para cá. O Reino Unido foi um dos países que foi colonizado na década de 50 e depois a rola turca expandiu-se bastante e teve o seu pico em 2005 ou 2006, portanto há 20 anos. E desde então começou a diminuir de forma progressiva. Lembras-te de um webinário que fizemos e que está online no Portal Aves de Portugal chamado Boas Melhoras para o Verdilhão? Sim, sim. Nesse webinário eu falei de uma doença chamada tricomonose ou tricomoníase que aparentemente tem proliferado em grande parte devido à utilização de comedouros, e essa doença tem afetado vários granívoros, entre os quais verdilhões, tentilhões e não só. Mas também está documentado que a mesma doença tem afetado bastante os columbiformes, ou seja, pomos e rolas. E o declínio da rola turca, que também é atingida por esta doença, começou exatamente no mesmo ano em que começou o declínio do verdilhão. Ele não foi tão dramático, porque o verdilhão diminuiu qualquer coisa como 80%, mas o gráfico que eu vi da rola turca no Reino Unido já foi um declínio para aí de 40% em 20 anos, que já é um declínio considerável. Nos outros países não se verificou um declínio tão acentuado. Portanto, a rola turca neste caso está a diminuir e a rola brava em Inglaterra também está a diminuir, embora aí por fatores provavelmente relacionados com o habitat. Portanto, respondendo à tua questão, pode haver problemas de competição, sim, com outras espécies. Não tenho a certeza se isso está suficientemente estudado em termos de interação com outras espécies. É possível que haja, porque é uma espécie hoje em dia muito abundante em vários países europeus. Confesso que não fui procurar estudos em concreto para perceber. Esta espécie, repara, ela não é muito agressiva. Ela anda lá na sua vida, até anda perto das habitações humanas, o que faz com que até seja menos visada por atividades de caça, porque até, por exemplo, a nossa lei proíbe estar a caçar a menos de 250 metros de habitações. Eu às vezes penso, na brincadeira, mas penso, parece que as rolas turcas sabem que não se pode Onde é que caçar ao pé onde é das que casas e podem então proteger, mantêm-se não é? sempre ali a redor das casas, que é uma estratégia de sobrevivência, é como se elas conhecessem a lei, estás a ver? Mas a verdade é que isso, o facto de elas frequentarem zonas próximas das habitações, dá-lhes alguma proteção. No entanto, E quando a isso gente olha para o mapa do EBBA, nota-se para os países nórdicos que há ali também umas quantas quadrículas em que, pelos vistos, a espécie deixou de nidificar, não é? Portanto, se calhar essa situação desse declínio não é exclusiva de, Não, de- não, atenção, eu sei que essa doença da tricomonose já foi detectada noutros países. Não tenho a certeza em quantos, mas sei que foi detectada noutros países, nomeadamente na Europa Central. Agora, aquilo que se vê no mapa do EBBA, bom, para começar, vês uma grande expansão na Península Ibérica e na Itália, mas isso explica-se
pelo facto que a expansão para o sul, para o Mediterrâneo, fora dos Balcãs, só se dá muito tardiamente. Como eu disse, a maior parte da Península Ibérica é ocupada já depois do ano 2000 e provavelmente o sul de Itália também. Ora, como o primeiro Atlas europeu foi no início da década de 90, este novo Atlas europeu está a comparar com aquilo que era a situação nessa altura. No norte da Europa, nós vemos uma situação mista, porque vemos uma diminuição na Noruega, mas vemos um aumento em zonas da Suécia e, sobretudo, na Finlândia. Portanto, mas depois estão a diminuir nos países bálticos. Portanto, há ali tendências variáveis. Não sei exatamente o que é que se passa na Noruega, mas quando olhas para o mapa da abundância, elas não são muito abundantes. Eu diria que essa zona já é muito fria para elas. Portanto, aí já é uma zona marginal e provavelmente não. Mas não sei se há medidas de controle sequer. Não li nada acerca disso. Mas marginalmente estão a diminuir no norte. No resto da Europa, pelo que eu penso, fora da questão do Reino Unido com esta doença, eu penso que a situação até está razoavelmente com uma tendência positiva, diria eu. Olha, uma questão agora, mudando aqui um bocadinho o tema. O, o nome científico desta espécie, portanto, que já de si é Streptopelia decaocto, este decóptero, para já peço que expliques o nome por completo, mas este decaocto, que é um 18, eu já vi uma referência ao número 18, já vi duas potenciais origens para este nome. Queres elaborar aí um bocadinho isto? Sim. Bem, começando só pelo Streptopelia. O Streptopelia é um nome que vem do grego, em que é uma palavra composta, como acontece com muitas palavras vindas do grego, é composto por streptos e por peleia. Peleia significa rola e streptos significa colar, portanto streptopelia significa uma rola com colar. Embora este nome seja usado genericamente para as rolas, mas é o que isto significa. Portanto, streptopelia é rola com colar. Decaotto, efetivamente, significa 18, em latim, vem aliás, não é bem do latim, isto é uma mistura, é um latim, mas que veio originalmente do grego. Embora há muitas palavras latinas que vieram do grego, porque no grego nós temos deca para significar 10, múltiplos de 10 são deca qualquer coisa, e octo que significa 8, portanto decaotto. E então esta palavra é uma onomatopeia do canto, que é decocto, decocto, decocto. E então, alegadamente, a origem deste nome está na mitologia grega. Lá voltamos nós outra vez a estas histórias de mitologias. Então, conta a história de uma criada que tinha que trabalhar muito e que era paga miseravelmente, porque só recebia 18 moedas por ano. E então ela começou a rezar aos deuses para a libertarem daquela tortura. E então os deuses acolheram a sua prece e transformaram-na numa rola, e a rola passou o resto da vida a cantar 18, decocto, decocto. Portanto, o decaotto, no fundo, é a memória do tempo em que a rola era uma criada e que só recebia 18 moedas por ano. É claro que depois há sempre outras variantes de histórias antigas, mas esta é a explicação que é referida mais vezes. Mas já agora, já que estamos a falar do nome científico, acho que era oportuno falar aqui de um aspecto que também causa frequentemente confusão com esta espécie, até porque de vez em quando eu ouço pessoas dizer isto já havia cá nos anos 60 ou nos anos 70, e que era comum aqui e acolá. O problema é que há uma espécie muito parecida com esta, e essa sim muito comum em cativeiro, que é a chamada rola mansa. Aliás, quando eu morava em Lisboa, em casa dos meus pais, era um prédio com vários andares, aquilo tinha uma escada nas traseiras, e eu às vezes descia pelas escadas traseiras, havia um vizinho que tinha umas gaiolas na varanda das traseiras e que tinha lá rolas mansas. E as rolas mansas têm um canto muito diferente, que é um canto, possivelmente já terás ouvido, que isto é frequente ouvir em gaiola, que é assim. Conheces isto, não é? Exato, claro. Pronto, este é o canto da rola mansa. Ora, mas o que é isto da rola mansa? Porque esta situação também é bastante esquisita. A rola mansa é uma ave que originalmente foi chamada com o nome Streptopelia risória. E essa foi descrita pelo Linneu.
ok? Pelo Linneu, embora inicialmente com o nome Columba risória. Essa espécie já existia na Europa, um bocado como ave domesticada também, e quando mais tarde aparece, quer dizer, é descrita a rola turca, ela é descrita por um naturalista húngaro chamado Frivaldsky, com o nome Columba risória, portanto ele pegou no nome do Linneu, variedade decaoto. Nem sequer é subespécie, é variedade. Um, e, e porquê? Porque se pensou que elas estavam relacionadas, que a rola mansa era no fundo a forma doméstica da rola turca, um bocado como acontece com o pomo doméstico e com o pomo das rochas, que o pomo das rochas é o doméstico, é columba livre, a variedade doméstica. Só que, entretanto, entra em cena outra espécie. Há uma espécie muito parecida, que é a rola de colar africana, que é a Streptopelia roseogrísea, que é comum no Sahel e noutras zonas da África tropical. Ora, o que acontece é que investigações genéticas chegaram à conclusão que a rola mansa é a forma doméstica da rola de colar africana, que é da Streptopelia roseogrísea. Daí que o nome Columba risória, variedade decaoto, não esteja correto. Então, mais tarde, este nome, Columba risória, variedade decaoto, foi alterado e manteve-se o descritivo original, que era o do Frivaldsky, e é aí que ela se passa a chamar Streptopelia decaoto, sem mais nada. Agora, de onde é que vem esta confusão das duas espécies? O que acontece é que a rola mansa, a tal risória, e a decaote são quase iguais. Elas até são virtualmente indistinguíveis se não cantarem. Quando cantam, o canto é completamente diferente. Mas à vista, em termos de plumagem, a rola mansa é ligeiramente mais pequena e ligeiramente mais pálida. Mas as diferenças são tão tenues que é muito fácil haver confusão. E eu estou plenamente convencido que muitas pessoas que pensam que viram rolas turcas nos anos 60 ou 70, na verdade viram rolas mansas, que, como eu disse, até os naturalistas durante muito tempo pensavam que era a mesma espécie. Depois, mais tarde, é que perceberam que não era. Só que, hoje em dia, até há quem diga que o nome para a rola de colar africana devia ser a Streptopelia risória, porque foi descrita primeiro, né? Portanto, há a regra da prioridade. E até a Comissão Internacional para a Nomenclatura Zoológica recomendou isso. No entanto, isso não é consensual entre as autoridades e, portanto, a africana continua a ser Streptopelia roseogrísea e a nossa rola de colar é Streptopelia decaote. Portanto, resumindo, a taxonomia desta espécie tem um historial bastante confuso por causa destas alterações de nomes e a confusão é aumentada devido à grande dificuldade em distinguir as duas espécies. Ou seja, embora a rola mansa seja frequente em cativeiro, elas não aparecem muito em liberdade. Pontualmente podem aparecer, mas se aparecer uma rola mansa em liberdade e ela não cantar, a gente vê aquilo e diz que é uma rola turca. Portanto, há aqui esta confusão. No caso da rola turca, propriamente da decaote, não há qualquer evidência de que ela tenha ocorrido no nosso território por libertação de indivíduos fugidos de cativeiro. Pode haver pontualmente, mas a expansão na Europa está tão bem documentada que veio da Turquia, depois dos Balcãs, depois a Alemanha, depois desceu para a França, depois Espanha, depois Portugal. Quer dizer, há uma sequência cronológica tão bem determinada que não há razões para crer que se trate de uma espécie introduzida. Gonçalo, vamos ficar por aqui, senão entusiasmamos e as conversas começam a crescer. Pois é. Apesar de eu já ter visto comentários de várias pessoas a dizer que até podíamos estar aqui uma hora a falar. E eu acredito que sim, porque há muitas coisas interessantes para dizer. O problema é que temos ainda muitas espécies em fila de espera e se nós demoramos muito tempo a falar de cada uma, as outras vão ter que esperar mais tempo. E, portanto, nós temos que fazer aqui Se não esta houvesse gestão mais do nada tempo. para fazer, até era capaz de ser interessante. Mas... Exato. Só que temos que fazer esta gestão do tempo porque também queremos dar um bocadinho de atenção a outras espécies que ainda são muitas. Deixar só aqui o lembrete de que no canal Aves de Portugal do YouTube existe um vídeo também sobre a rola brava e a rola turca. Foi, se não me engano, um webinário, não foi? Foi um webinário em que falei das duas rolas, precisamente. E pronto, e com isto nos despedimos até à próxima conversa. Até à próxima, obrigado a todos.